Durante uma ditadura, quais foram os mecanismos de repressão que o Estado brasileiro usou contra os trabalhadores das fábricas, e no nosso caso, metalúrgico. Isso está sendo contado por nós, sendo escrito por nós, sendo refletido por nós. Quem foi profundamente reprimido foi a classe trabalhadora, só que isso não é falado. A gente sabe como foi, a gente conta, escreve e prova. Estes trabalhadores fizeram da União a principal força para enfrentar a ditadura civil-militar. Hoje, aqui nesta Assembleia do Movimento do Custo de Vida, movimento esse em que nós, trabalhadores da classe operária, são os que mais sofremos. Organizados como movimento de oposição sindical metalúrgica de São Paulo, eles lideraram muitas lutas dos trabalhadores na capital. Lutaram contra os patrões, os pelegos interventores do sindicato. A luta que é nossa, essa luta é uma luta da classe operária. Nós conseguimos com as greves que nascem de dentro do coração e da força dos trabalhadores. Uma segunda etapa é a conquista das comissões de fábrica e agora a derrubada do peleguismo. O sindicato tem que ser dos trabalhadores, gente. O MONSP tinha o sonho de que os trabalhadores fossem protagonistas das mudanças do país. A luta anticapitalista, 40 anos depois, continua sendo referência para as novas gerações. Polícia Civil de São Paulo, Divisão de Informações, DOPS. Levamos ao conhecimento dessa chefia que realizou-se ontem, dia 25 de abril de 1980, na sede do sindicato, uma Assembleia Geral extraordinária. Stanislau Zermeta apresentou um relato dos trabalhos executados pela oposição metalúrgica em prol dos grevistas. Contra a proposta patronal, falaram ainda Francisco Assis Neves, Stanislau Zermeta e Fernando Veloso. Santo Dias da Silva, Hélio Bombardi, Stanislau Zermeta, Fernando José Batista de Moraes e outros, liderados por Cleodon Silva, chegaram a subir até o segundo andar e ali usaram a palavra, aos gritos, conclamando os metalúrgicos a votarem. Dia 21 de outubro de 1979, realizou-se uma Assembleia Geral extraordinária. Como relator da Comissão Geral de Negociações, falou José Prado Zico. Sofia Dias Batista, Vitor Gianotti, Cleodon Silva, Elias Pereira e Franco Farinazzo foram os mais agressivos. Vitor Gianotti e outros da oposição disseram que a falta de força elétrica era manobra da diretoria, a fim de que nada fosse colocado em votação. Hoje, os relatórios do DOPS esclarecem a covardia como a repressão atuou para massacrar os trabalhadores. Mas as verdadeiras histórias são conhecidas nas lembranças dos metalúrgicos, que tiveram coragem para enfrentar injustiças, sabotagem, traição, prisões e todo tipo de violência. Eu lá dentro, assim, lá, aí veio a tropa de choque. A repressão foi pesada mesmo na Urasa. Um monte de gente foi preso e sobrou para mim fazer uma assembleia lá. Isso o que aconteceu? Me derrubaram a base do porrete de cima do carro de som. Este projeto deu voz aos metalúrgicos de todas as regiões da cidade, ligados ao movimento de oposição sindical de São Paulo. A pesquisa é de como os trabalhadores foram reprimidos nas empresas, a partir, sobretudo, das empresas, no tempo da ditadura militar. Como é que havia a ligação entre a repressão e as empresas, repressão e Fiesp, a polícia e os trabalhadores.
mais ou menos umas 17 horas, a gente saía, umas 18 horas do trabalho, umas 17 horas mais ou menos, ele chegou e falou, olha, a polícia está aí para pegar você. Eu falei, vai me prender eu trabalhando? Aí ele falou, você está convidado a sair. Eu falei, eu não vou sair, eu sou da comissão. Aí eu falei, eu não vou sair, resisti. Aí eu estava com o meu instrumento de trabalho na mão, eu resisti, eu falei, eu não vou sair daqui. Aí eles me pegaram, cada um me pegaram de um lado, e esse chefe oportunista, né, pegou por trás meu cabelo e eu caí. Aí foi sendo arrastada, né, e com o martelo na mão. Os recursos humanos, nesta época, nós nos reuníamos através de uma entidade chamada APSA, que era a Associação dos Administradores de Pessoal de Santo Amaro, e lá se partilhava os conhecimentos, as informações da área de recursos humanos, e também vinha informações, na época da ditadura, sobre lista de pessoas que a gente teria que ter cuidado para contratar. Região Sul. Mesmo que assinou o laudo do Vladimir Herzog, era médico da CIPA, da Cobrasma, em 1978. Ele assinava os laudos do operário que morria esmagado na linha da Cobrasma. Na época, o camburão era aquelas perua veraneio. De uma tacada só para levar 86 pessoas, foram vários. Eles sabiam tudo o que acontecia, se a gente fosse no banheiro, se a gente não fosse, o que a gente falava, o que a gente não falava. Então tinha esse tipo de policiamento dentro da Telefunc. Todas as empresas tinham seus setores de informações, realmente não dava para negar, né? As deduragens que aconteciam, todas elas eram através da direção do sindicato. Região Sudeste. A repressão era violenta, como o Zazinho falou. Os seguranças dali perto, a maioria é tudo cara que veio do Exército, que serviu o Exército e que foi trazido lá pelo Lauro Portugal, é tudo de homem de confiança dele. Inclusive o Costa, por exemplo, é um deles, tá? E ele bater em funcionário lá dentro, quebrar braço de funcionário, para eles era normal isso aí. Teve uma época, para a gente sair, eles faziam um corredor polonês, tinha que sair todo mundo naquele corredorzinho. E se eles cismassem que você está trazendo algum pedaço de ferro, um pedaço de cobre, eles paravam e te revistavam. Era a polícia, não era os guardas. A liberdade, para mim, é um nome que mata na fábrica. Em 3 anos, como todo mundo sabe, 12 trabalhadores morreram de acidente de trabalho. Mas quando estava lá, quantas vezes escutamos, morreu mais um trabalhador, mais um trabalhador. Eu vi muitas mortes lá, mas nunca foi falado que o cara morreu dentro da fábrica. Ele botava na ambulância, levava embora, morria lá no hospital. Eu presenciei 3. Região Leste e Moca. A gente está começando a usar o bando do Manuel Fiel Filho também, dentro desse projeto. Na Leste não poderia deixar de usar. O ato público aqui na Igreja da Penha, em setembro de 77, quando a gente, em ato público, em protesto contra a expulsão dos religiosos estrangeiros que se demonstravam comprometidos com as questões sociais. Foi no horário certinho, o camarada chegou. Caiu a subsede da Zona Sul. A polícia já cercou lá e a gente carregou tudo que foi de material. Nós tivemos a presença do delegado Romeu Tuma, onde ele deu a voz de prisão, tanto para mim, Pereirinha, inclusive dentro da Sagrada Face. Isso não aconteceu porque os próprios companheiros ficaram em volta da gente e isto não deixou que a gente fosse preso. A gente ia para as assembleias e geralmente tinha agentes do DOPS ou da Polícia Federal que perseguia a gente até em casa. E essa pergunta, ela me custou 3 anos para não ser promovido depois do curso.
e fui várias vezes no departamento pessoal para ser interrogado lá dentro da DECA. Porque é que eu falei da fome, né? Região Oeste e Norte. Os próprios trabalhadores fazendo a sua luta e escrevendo a sua luta. E também esse momento, que é esse reencontro. O Departamento Pessoal, a área de recursos humanos, também tinha esse papel de fazer um crivo e ver quem eram os trabalhadores militantes que tinham alguma atuação para fechar o cerco. Você conhece algum trabalhador que foi aliciado para espionar? Tem um nome? Em qual fábrica foi? Nós estávamos os três lá. Como é que nós vamos fazer com esse panfleto? Como é que nós vamos distribuir? E a polícia na porta da fábrica lá, com os cangurão abertos, com a porta aberta, e diz, quem não entrar na fábrica, entra aqui. Quem não entra na fábrica, entra aqui. Aí vejo uma metralhadora subindo pela escada em caracol. Só a metralhadora assim. Falei, ai. A metralhadora sozinha, porque o cara estava subindo com a metralhadora assim. Aí eu escutei, Serginho, eles estão aí. Eu olhei, sabe quem era o Serginho? Era o Sérgio Fleury Paranhos, que estaria preso pelo jornal. Eu estava feliz da vida que estava preso, cacete, rapaz. Estava lá o Sérgio Fleury Paranhos, estava lá, foi o segundo que entrou logo depois da metralhadora, entrou dando chute, evidentemente, e nos levou preso. Isso aqui é um questionário da investigação operária. O que é investigação operária? É o próprio trabalhador tentando recuperar como funcionou a repressão dentro das fábricas, fora das fábricas, com os trabalhadores. E isso aqui vai ser confrontado com a pesquisa que vamos fazer nos arquivos públicos, arquivo do DOPS, para poder, em outubro, terminar isso com a grande plenária também, e aí em dezembro, 8 de dezembro, no Memorial da Resistência, devolver para as pessoas toda a sociedade um livro e um DVD sobre isso. É nosso dia, companheiro, nosso é o trabalho de nossas mãos. A senhora é nociva à nossa empresa, ainda falou, já vivemos uma experiência com a CUT em São Paulo. Já vou me esperar os companheiros.